Obrigado, Renato. Aí. Então, a nossa memória de trabalho, que nem a gente viu ontem, ela tem como principal expoente o George Miller, que fez aquele experimento, né, de dar uma lista, dizer quantos itens a gente lembrava dessa lista e quantos agrupamentos a gente conseguia manter no nosso cérebro, unindo esses itens para fazer bloquinhos e conseguir lembrar de mais coisas, né? Então, se vocês quiserem ler o trabalho original dele, é esse aqui, que é o número mágico 7, né? Mais ou menos 2, alguns limites na nossa capacidade de processar informação. Então, a partir dos experimentos do Miller, eles foram sofisticando, e aí hoje a gente vai ver alguns dos efeitos que eles identificaram nessa nossa memória de trabalho. Então, aqui a gente vê, né, uma série de marcas. Então, se eu pedir para vocês, da mesmo jeito que a lista, né, escrevam quantas vocês lembram, não precisam escrever, só pensem, tá? Quantas coisas vocês lembram, quantas marcas dessas que passaram vocês lembram? Mais ou menos. Jéssica, quantas tu lembra? Eu lembro de 2. Eu Alguém lembrei de lembra um pouquinho 4. mais? Eu lembrei de 4. Eu acho que 7. Tá. Se eu passar por um tempinho suficiente para vocês repetirem para vocês mesmos, Amazon, Dropbox, Coca-Cola, Danone, McDonald's, Amazon, Dropbox, a probabilidade de vocês conseguirem lembrar de mais itens é maior, né? Se vocês conseguirem agrupar essas marcas do tipo McDonald's e Burger King em lanches, vocês têm uma chance maior ainda de conseguir melhorar o desempenho de vocês, tipo Amazon e Facebook, né? Se vocês conseguirem isso, vocês conseguem melhorar ainda mais o desempenho de vocês. Então, o George Miller, ele fez esses experimentos que a gente viu ontem, né? Com as listas, como a gente viu, e depois esses experimentos foram replicados com imagens, como esse aqui que a gente viu das marcas, né? E a conclusão é, como a gente viu ontem, que a gente tende a lembrar de 7 unidades de informação, mais ou menos 2. Provavelmente a Jéssica lembrou muito pouco, porque ela não estava numa tarefa concentrada do tipo, agora você vai olhar uma lista de imagens e depois você vai ter que me dizer. Se a gente reduzir essas unidades, unindo ou agrupando elas, a gente vai conseguir lembrar de muito mais. Então, por exemplo, esse número que está aqui embaixo, né, ele pode ser memorizado de várias formas. Pode ser 10100100001, ou pode ser 101 001 0001, né? Ou ele pode ser 1 trilhão, tantos milhões, etc. Quanto mais a gente conseguir agrupar ele, por exemplo, 101.001, né? Ou 10.100, depois 10.001 e assim por diante, mais a gente vai conseguir memorizar ele. Então, quantos conseguem me dizer o número, né? Se a gente fosse passar isso num experimento real, a gente teria bem mais probabilidade de conseguir lembrar esse número se a gente tivesse conseguido agrupar ele um pouco. Quem já tentou, né, memorizar um código de barra para copiar da tela do celular para o aplicativo do banco, né? Até hoje eles acham que a nossa memória de trabalho ela é capaz de memorizar 20 e poucos itens, né? Então, mas a gente tenta, né? A gente não desiste de tentar toda vez. Então, a gente vai lá e a gente tenta ler aquele número. Daí, quando chega nisso aqui, que é os zeros, é o desastre da nossa vida, né? Porque daí a gente tem que contar os zeros, não conseguimos agrupar com nada, escrever num papel quantos são, para daí conseguir memorizar. Então, eles fizeram várias séries de experimentos com esse tipo de estímulo. Então, por exemplo... Desculpa. Oi, Natália. Eu lembrei que quando é 0001, eles falam assim, é 1000 invertido. Ah, boa, boa.
Então, a forma mais fácil, né, que a gente teria de lembrar daquele número seria agrupar ele em 5 unidades de informação. O 1000 invertido, acho que eles não fizeram o experimento ainda, Natália, mas a ideia de separar os zeros pelos uns é a melhor estratégia, teoricamente, né, para que a gente consiga. Porque se a nossa memória de trabalho, ela comporta em torno de 7 elementos, se eu ler 10, 100, 1000, 1100, tem muita chance de eu conseguir me lembrar daquele número, né? Mas se eu tentar ler algarismo por algarismo, certamente não vai dar. E aí as pesquisas, então, sobre essa memória de curto prazo, elas começaram a tentar criar estratégias para ver se com algumas estratégias a gente conseguia melhorar esse nosso desempenho, né? Então, teve uma técnica que é chamada de técnica do Brown e do Peterson, que era um estudo em que tinha uma lista de 3 letras e 3 números sequencialmente. Então, A1, B2, C3 e por aí vai. E aí essas pessoas eram solicitadas a realizar uma contagem e lembrar as letras que elas tinham visto, né? E aí aqui eles começaram a tentar identificar quanto tempo, lembra que ontem vocês fizeram a pergunta do quanto tempo ficava na memória de longo prazo, né? Eles começaram a tentar identificar quanto tempo a gente conseguia manter essa lista na nossa cabeça, né? E qual a nossa acurácia ao responder. Então, quando a gente era solicitado a dizer o que a gente lembrava em até 3 segundos do final que a pessoa tinha visto a lista, então, né, eu vi a lista lá, até 3 segundos depois eu pergunto para a pessoa, o que tu viu? Ela tinha uma acurácia de aproximadamente 80%. 6 segundos depois, ela já começava a esquecer um pouco. 9 segundos depois, as pessoas acertavam só em torno de 25% dos itens. E 12 segundos depois, era um desempenho muito ruim, e perto de 20 segundos as pessoas já não lembravam quase nada. Então, além da memória de trabalho, ela ter uma capacidade limitada, o tempo em que esses itens são mantidos na nossa cabeça é bastante curto. E o exemplo mais clássico como prof que eu dou é assim, falo uma explicação para vocês, e aí eu termino de falar e alguém levanta a mão, e daí eu digo, por exemplo, Pamela, o que houve? Daí a Pamela diz, prof, dá para repetir o que tu falou agora? Não dá. Não dá, porque passou mais do que 10 segundos que eu falei. Então, eu não vou ser capaz de manter na minha memória de trabalho, ainda mais que eu falei provavelmente uma frase com mais de 7 palavras, né? Então, não vai ser possível eu repetir exatamente o que eu falei. Ou, às vezes, o aluno anota metade da frase que tu falou e ele quer saber as 3 últimas palavras. Não vai dar. Passou mais de 20 segundos que eu falei. Tipo, a minha capacidade de memória de trabalho não vai dar conta. Eu posso falar a mesma ideia, porque a ideia, sim, ela é mantida, né? Eu consigo trazer de novo para minha cabeça a ideia do que eu falei. No entanto, as palavras exatas, por uma capacidade de memória de curto prazo, eu não vou conseguir falar. E aí isso é bastante importante, porque quando a gente quer memorizar coisas, não adianta a gente ir lendo uma lista muito longa e tentar memorizar aquela lista inteira de uma vez, porque a gente vai provavelmente fracassar. A gente tem que ler no máximo 7 itens de cada vez, memorizar aqueles e depois mais 7, porque o que é o memorizar? É passar da memória de trabalho para a memória de longa duração, né? Fazer esse jogo para outra memória que é mais duradoura. Então, eu quero memorizar uma lista lá que tem 30 palavras. De 7 em 7 eu vou lendo elas, repetindo, até que elas vão para a memória de longo prazo. E aí eu vou para as próximas 7, mais 7, repito, até que elas vão para a memória de longo prazo. Então, não adianta sobrecarregar nossa memória de trabalho. Por isso que, teoricamente, a melhor estratégia de estudo é estudar aos poucos, um pouco cada dia, né? Mas eu não vou conseguir me lembrar de tudo, né? Provavelmente porque daí tu não fez uma estratégia efetiva de trocar da memória de trabalho para de longa duração, né? Tu deixou tudo só na de trabalho. E também tem alguns efeitinhos que a gente vai ver agora que podem interferir nisso. Agora, e se for uma lista em série, né? Quantos itens a gente vai lembrar?
eu vou passar agora uma sequência de imagens para vocês, tá? Então, prestem atenção. 1, 2, 3 e foi. Contem para trás, não precisa contar todos, tá? Só contem 2 a 5 números para trás, 397, 396. Ok? O que tinha na lista de imagens que eu passei para vocês? Quem lembra de alguma coisa? Eu lembro de peixe, machado, elefante, cachorro, carro, livro, doutor. É isso. Girafa Boa. também. Também, girafa. Sorvete. Aham. Queijo. Peixe também, carro. Peixe. Não sei. Quem lembrou do elefante? Todo mundo lembrou do elefante? Sim. Então, o que acontece? Vamos olhar nossa lista aqui de novo. Elefante, árvore, cachorro, machado, peixe. Felipe, praticamente todos os teus itens lembrados estão aqui, né? Quase todos eles. E ainda tem o doutor ali, né? Chopp, alguém lembrou? Sim, Queijo, alguém lembrou? Eu lembrei. Tu lembrou queijo? Sim. Carro, vocês lembraram, né? Girafa, alguém lembrou? Violão, alguém lembrou? Livro. Eu lembrei da girafa. Lembrou da girafa? O livro da girafa eu Telefone. lembrei também. Telefone? Ninguém. Passarinho? Lápis? Sorvete? Então, o que aconteceu? Provavelmente com a maioria de vocês. Começou a passar a lista, vocês começaram a decorar, né? Elefante, né? Só que no momento em que vocês estavam falando a palavra para vocês mesmos, outra imagem passou. Então, por exemplo, elefante é uma palavra grande, né? Aí eu passei elefante, árvore. Enquanto vocês estavam elefante, elefante, passou a árvore. Tipo, pulei a árvore, né? Cachorro, aí tentei cachorro. Machado, peixe. Os primeiros itens dessa lista provavelmente foram mais fáceis de serem recordados por vocês. E os últimos itens dessa lista, né? Que é o sorvete, né? Então, existe um efeito que a gente chama de sequencial, em que os primeiros itens de uma lista são mais facilmente recordados e os últimos itens de uma lista são mais facilmente recordados. Ai, Adri, mas eu me lembrei médico. Claro, por causa que é uma tendência, tá? Mas se médico é algo que te chama a atenção por algum motivo, ou porque era uma imagem de uma pessoa que é diferente das outras, ou porque médico tem alguma coisa a ver, ou simplesmente porque aquela imagem era colorida e de alguma forma te chamou a atenção, ela pode quebrar aquela sequência tradicional. Ou então pode acontecer de eu estar tentando memorizar os primeiros itens da lista, e eventualmente eu me distrair, porque eu estava aqui tentando elefante, árvore, cachorro, machado, elefante, árvore, não vi o queijo. E aí quando eu voltei, né, em frações de segundos, quando eu voltei estava no médico, daí o próximo item que eu pesquei é o médico. Mas de forma geral, eles identificaram que quando a gente tem uma lista sequencial, existe uma grande tendência de que a gente sofra efeitos, tá? E o primeiro efeito que a gente chama, né, é o chamado efeito de posição serial, que é exatamente isso. Em uma lista, os primeiros e os últimos itens têm mais chances de serem recordados do que aqueles itens que estão no meio, tá? Então, um dos efeitos é o efeito de recenticidade, então a lembrança das unidades de informação que foram acessadas por último, provavelmente porque ainda estão, né, ativas na memória de curto prazo, e o efeito de primazia, né, que diz respeito a lembrar mais das unidades de informação que foram acessadas no início. Por que acontece isso? Porque a nossa memória ainda não estava sobrecarregada. O meio do caminho a gente já estava sobrecarregado, tá?
Então, esse efeito, ele foi apresentado, né, em vários artigos, a partir de uma curva, né, que é a probabilidade da gente lembrar de alguma coisa. Então, a gente tem mais probabilidade de lembrar das coisas do início e das coisas do final de uma lista. Para um professor, isso é bastante importante, porque a gente sabe que, por exemplo, os slides apresentados numa aula como a nossa, em que vocês têm a imagem visual, assim, bem na cara de vocês, né? Os que provavelmente vocês vão lembrar melhor, se eu perguntar para vocês alguma coisa após a nossa aula, vão ser os primeiros e os últimos, né? Qual é o efeito importante para vocês? Se vocês querem estudar alguma coisa, o interessante é que vocês vão alternando a ordem com que vocês vão lendo as coisas, né? Então, primeiro eu leio os primeiros slides na sequência que a Adriane apresentou. Depois eu pego da metade para o fim. Depois eu pego só a primeira metade, para que não aconteça de que aquele conteúdo que foi trazido no meio das atividades fique mais esquecido, fique mais perdido, né? Por isso também, várias vezes a gente retoma, né? Uma estratégia que os professores usam. Tipo, vocês viram memória de curto prazo ontem. No entanto, a memória de curto prazo, ela pode ter ficado lá no meio da aula para vocês, né? E aí hoje, então, eu retomo no início da aula a questão da memória de curto prazo. Então, para consolidação do conhecimento, para que as memórias, né, elas fiquem lá na de longo prazo, é importante que eu mantenha ativo na minha memória de trabalho em diferentes ordens para que essas lembranças elas possam ser assimiladas. Ai, Adriane, mas eu acho que é mais fácil para mim decorar se eu vou decorando assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Se tu quer automatizar alguma coisa, tornar uma memória de procedimento, como se aquilo fosse uma letra de música, como se aquilo fosse algo completamente automático, que tu não tem nem que pensar para lembrar, aí tu pode decorar como uma lista, né? Que daí, como uma lista, como se fosse uma letra de música, que daí tu vai automatizar aquilo e tu não vai precisar nem pensar mais sobre a situação. Mas se tu tem coisas que tu precisa, que tu não vai conseguir automatizar, que tu vai precisar recordar, daí é importante que esses efeitos sejam levados em consideração. E aí eles têm alguns tipos de teste, então, para fazer essa avaliação, né, desse tipo de memória, né? Então, o primeiro deles são os SPAs, né, de itens, que a gente chama, isso aqui é SPA de itens, que diz respeito à avaliação de como está a memória de trabalho através da contagem do número de itens que podem ser lembrados corretamente na ordem correta, né? Depois, a gente tem os chamados SPA de dígitos, em que é basicamente a mesma coisa, mas com números, né? Não com palavras ou com itens, com números. E depois a gente tem os SPAs de palavras, que diz respeito a lembrar palavras, então, na ordem que foi apresentada. Vocês vão ver que vários testes têm esse tipo de tarefa. E aí a gente tem os nossos modelos para explicar como é que essa nossa memória de trabalho funciona. Então, o primeiro modelo é um modelo tradicional que a gente viu ontem, da memória de curto prazo, né? Que vai dizer que as nossas lembranças nessa memória são frágeis e podem ser esquecidas em torno de 30 segundos se elas não forem repetidas. E o segundo é um modelo super atual, que é do Baddeley, faltou um E aqui depois dos 2 Ds, é Baddeley, que é um modelo de 74, o Baddeley ainda é vivo, é um pesquisador norte-americano extremamente atuante e conhecido, que ele vai falar que a memória de trabalho ela é composta por 3 circuitos diferentes, um fonológico, um visoespacial e um chamado executivo central, que é aonde coloca a memória de trabalho como uma função executiva. E ele é um modelo mais flexível, ele diz que 2 elementos podem trabalhar ao mesmo tempo, por exemplo, a nossa alça fonológica, que é a nossa alça da palavra, e a nossa alça visual. Então, o que afeta a gente já vai ver em detalhe esse modelo, tá? O que afeta essa nossa capacidade de memória de trabalho? O nosso tempo de pronúncia, como a gente viu ontem, se a gente demorar muito, se a palavra for muito longa, a gente tem menos chance de conseguir lembrar depois. Então, palavras longas não conseguem ser mantidas por muito tempo na memória de trabalho. Similaridade semântica, né? Então, a gente tem a probabilidade de lembrar
mais quando a gente tem palavras que são similares do que quando tem palavras que são diferentes. As interferências proativas, então, quando eu tenho um item que veio antes, ele interfere no item seguinte, né? E aí eu tenho, talvez eu sobrecarrego a minha memória de trabalho e aí eu posso não conseguir lembrar tanto. E o Baddeley, então, ele começou a tentar fazer essa relação entre a memória de curto prazo e a de longo prazo, né? Entendendo que essa memória de curto prazo é fundamental para tarefas cognitivas, como cálculo mental, raciocínio e solução de problemas. E ele fez alguns experimentos. O experimento-chave dele era os participantes executarem uma tarefa de repetição de dígito, né, que era de memória verbal. Então, 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí tu vai repetir isso que eu te falei. Ao mesmo tempo que decidiam se uma sequência estava correta, de memória visual. Então, o A é seguido de B, eram essas setinhas aqui, tá? Não tinha isso aqui, tá? Era só isso aqui. O A A é seguido de B, certo? B precede A, certo ou errado. B é seguido de A, certo ou errado. Então, as pessoas tinham que olhar isso aqui e marcar aqui se estava certo ou errado, ao mesmo tempo que repetiam sequências de 1, 2, 3, 4, etc. O que eles perceberam é que as pessoas conseguiam lembrar dos números 1, 2, 3, 4, da sequência deles, e que não tinha uma perda significativa na quantidade dos 7, mais ou menos, 2 elementos que são mantidos na memória de trabalho. Então, ele chegou à conclusão que existem 2 sistemas que operam na nossa memória de trabalho ao mesmo tempo, um visual e um verbal, e que eu consigo, então, aumentar a minha capacidade de memória de trabalho se eu estiver processando coisas que trabalham com esses circuitos de forma separada. Então, se eu der só palavras para a pessoa, ou se eu der só imagens, eu consigo com que ela lembre das coisas, aumentando a capacidade de memória de trabalho dela. Então, esses 7 mais ou menos 2 elementos, eles dizem respeito ao processamento independente de cada um dos sistemas, já vai ficar mais claro. Então, o modelo que ele propôs é esse aqui. Eu tenho um bloco visoespacial e eu tenho um chamado circuito fonológico. Aqui eu estou processando coisas que têm relação com a palavra, e aqui eu estou processando coisas que têm relação com imagens. Então, teoricamente, eu consigo fazer, é o Fabrício que está ali com o Genius no teu pano de fundo aí, Fabrício. Né? Então, o Fabrício está ali, né? Olha a figurinha dele, com o Genius ali no fundo. Teoricamente, o Fabrício consegue jogar Genius e, ao mesmo tempo, repetir uma lista de palavras que eu estiver dando para ele. Porque o Genius está no circuito visoespacial e as palavras estão no circuito fonológico. Tá? Agora, se eu misturar e der para o Fabrício um Genius que tenha palavras aqui, daí ele já não vai conseguir, porque é tudo circuito fonológico. Né? Então, enquanto eu estiver trabalhando com isso, eu consigo até processar 7 itens aqui e 7 itens aqui. Né? Aumentando a minha capacidade de manter coisas ativas na minha cabeça ao mesmo tempo. E esses 2 elementos aqui, eles são unidos por um chamado executivo central. Esse executivo central, ele tem um papel integrador, que vai aparecer melhor em seguida. E a partir, então, dessa integração, as coisas vão para a memória de longo prazo. Então, o circuito fonológico, ele tem a ver com as coisas que a gente processa palavras. Ele processa um número limitado de sons, né, por um período curto, de 2 a 3 segundos. O circuito fonológico foi aquele mais utilizado nos experimentos, e por isso a gente ficou com essa impressão, né, de que a memória de trabalho sempre vai processar as coisas por um período muito curto de tempo, porque muitas das coisas que a gente usava eram palavras, né? E é mais fácil, então, recordar palavras curtas, e porque eu consigo manter também elas repetindo por mais tempo. A base biológica do circuito fonológico é o hemisfério esquerdo, onde fica a nossa linguagem compreensiva. E a nossa voz interna, então, né, aquela que a gente consegue ler. Será que a gente consegue ler sem escutar a nossa voz? Né? É aquela repetição que a gente faz para nós mesmos. É o mecanismo mais importante para manter as coisas ativas no circuito fonológico.
O nosso bloco visoespacial, ele armazena informações visuais codificadas a partir de estímulos verbais, no sentido de que eu tenho ali uma cor, tipo amarelo, né? Então eu sei que amarelo é amarelo, então eu vou amarelo, azul, vermelho, verde, amarelo, azul, vermelho, verde, mas elas são codificadas visualmente. Ele é muito limitado, né? O Baddeley, enquanto ele visualizava, por exemplo, jogos de futebol americano, e dirigia o carro dele, ele tendia a sair fora da pista. Então, o processamento de quantidade de coisas visuais, ele é muito limitado. Tá? E 2 informações visuais concorrentes é praticamente impossível da gente conseguir processar e focar a nossa atenção. Então, lembram quando a gente falou da atenção dividida e que eu falei para vocês, é mais fácil a gente dividir a nossa atenção em 2 estímulos, se eles não forem do mesmo tipo, se um for imagens e o outro for palavras, né? Então, eu consigo ver televisão e escutar música ou cantar alguma coisa, mas vai ser mais difícil se eu quiser ver televisão e desenhar alguma coisa, né? Então, isso é o que aparece aqui no nosso bloco visoespacial. O bloco visoespacial, ele processa mais ou menos uma coisa de cada vez. Ele tem muita dificuldade de processar várias coisas ao mesmo tempo. Ele tem uma limitação na sua capacidade. O fonológico, ele é um pouquinho mais amplo, ele já consegue processar mais coisas, né? E o executivo central, então, ele integra essas informações à nossa memória de longo prazo, do circuito fonológico e do visoespacial, né? Ele se comunica com a atenção e a coordenação de comportamentos, e ele é o que decide o que é mais importante. Então, enquanto eu estou lá vendo o Genius e recebendo listas de palavras, ele vai decidir se eu tiver que priorizar alguma coisa, o que é que eu vou priorizar. E aí ele tem os assistentes, né, que é o circuito fonológico e o esboço visoespacial. E ele trabalha em contato com a nossa biblioteca de arquivos, né, que é a nossa memória de longo prazo, jogando as coisas para a memória de longo prazo e também recebendo as informações que chegam da memória de longo prazo. Então, esse modelo, né, ele teve um elementozinho aqui no meio que foi acrescentado pelo Baddeley mais atualmente, mais recentemente, né? Em 2000, vocês vejam quão recente isso é, que foi o elementozinho do buffer episódico. O que é esse buffer episódico? Se eu digo para vocês assim, ó, tem um elefante azul cantando uma música e a música diz, sei lá, o elefante que dançava, né? Eu estou dando uma informação para vocês que ela é bastante complexa, no sentido de que vocês nunca viram um elefante azul dançando, cantando uma música. No entanto, na cabeça de vocês automaticamente começam a formar esse episódio. Vocês pegam a imagem do elefante, que eu não sei qual é, cada um tem o seu elefante, vocês botam ele de azul, e vocês integram palavras que vocês têm na dancinha ou na cantoria dele. Essa união de elementos visuais e elementos palavra que fazem com que a gente crie cenas na nossa cabeça, na nossa memória de trabalho, é o buffer episódico, né? Então, pensa quando vocês vão contar o sonho de vocês para alguém. Vocês unem todos os elementos visuais e mais os elementos fonológicos, e às vezes vocês integram isso de uma forma bem criativa, né? De uma forma que vocês não imaginaram que vocês poderiam fazer, porque o nosso sonho pode ter, sei lá, um unicórnio pedalando, né? E isso quem faz é o nosso buffer episódico. Ele também está sempre atuante quando a gente está contando cenas, né? Fatos episódicos que a gente vivenciou que integram imagens e palavras, quando a gente está narrando alguma coisa que a gente viu, né? E que tinha imagens e palavras. Então, esse buffer episódico, ele foi introduzido pelo Baddeley como mais um elemento dessa nossa memória de trabalho. Então, esse buffer episódico, ele age como um conector entre os nossos subsistemas, né? Ele é capaz de formar conceitos que não existiam antes, ele se relaciona com a nossa memória de episódios e ele faz com que a gente seja muito criativo na nossa construção imagística e na nossa narrativa. Por exemplo, o elefante jogando bola, em que a gente automaticamente é capaz de criar uma cena, embora a gente nunca tenha visto um elefante jogando bola.
Vocês vão ver, vocês não precisam decorar isso aqui, tá? Mas é importante que vocês saibam que existe. Vocês vão ver esse modelo da memória de trabalho em vários momentos na vida de vocês, assim, de psicólogos, né? Então, como que ele é processado? Eu tenho um meio externo que me dá informações verbais e me dá informações visoespaciais. A gente recebe todo o tempo palavras e imagens. As informações verbais são processadas pela alça fonológica. As visoespaciais são processadas pelo nosso esboço visoespacial. Aqui no meio eu tenho o nosso buffer episódico, né? Ou retentor episódico, que alguns autores vão chamar. Essas 3 partes aqui, elas são gerenciadas pelo executivo central, que vai dizer se algum desses elementos, no momento, está assumindo uma hierarquia e eu devo dirigir a minha atenção com mais força para um ou para outro, se eu vou precisar repetir mais um desses elementos que estão chegando. Já te dou a palavra, Pablo. E após esse momento em que esses elementos estão na memória de trabalho, se eles forem importantes, eles vão ser transpostos, então, para a nossa memória de longo prazo. As informações verbais, elas vão ficar armazenadas, né, na forma de memória linguística. As informações visoespaciais vão ficar armazenadas na forma de memória semântica visual. Lembram da representação mental, né? Na hora que eu passo da memória de trabalho para de longo prazo, eu codifico a informação. Lembram disso que a gente viu ontem? O que acontece com a nossa memória? Então, quando eu codifico informações verbais, que tipo de representação eu faço? Uma representação proposicional. Na hora que eu codifico informações visuais, que representação que eu faço? Representação imagística. Faz sentido para vocês isso? Integrando o que a gente viu dos processos psicológicos básicos? E aí eu tenho, né, as informações que foram processadas pelo meu buffer episódico, né, que uniam informações visuais e verbais, sendo armazenadas na nossa memória episódica, que obviamente tem elementos linguísticos e elementos visuais, né? Então, quando eu lembro de alguma coisa que aconteceu comigo, eu lembro de um episódio, e essa informação, então, parte dela foi codificada pela alça fonológica e parte pelo visoespacial. Diga, Pablo. Ana, isso se aplica a pessoas que não podem escutar também? Ah, muito importante. Bem importante. Não, isso não se aplica a pessoas que não podem escutar, caso elas não tenham nenhuma forma de linguagem verbal, tá? Então, é bem interessante, assim, porque palavras escritas são linguagem verbal. Então, se a pessoa foi, de alguma forma, ensinada a ler, ou se ela utiliza a linguagem de sinais, isso vai ficar processado nessa mesma alça fonológica, mesmo que as informações não sejam auditivas. Se elas forem verbais, elas vão ser processadas aqui. Verbais de que elas remetem a um conceito, a uma palavra. No entanto, se a pessoa não foi sensibilizada para nenhum tipo de linguagem verbal, ela não sabe nomear, ela não sabe conceitualizar, né, que é o que acontece às vezes com as crianças que não foram ainda suficientemente sensibilizadas para nenhum tipo de linguagem, para as crianças surdas. Tá? Aí tu fica só com esse tipo de armazenamento, e isso tem um impacto enorme, né? Porque tu não consegue compreender conceitos para os quais tu não tenha uma imagem relacionada. Então, é super importante quando se faz estimulação de surdos que se faça um processo de inserção linguística, né? Mesmo que não seja auditiva, ela pode ser algum outro tipo, né? Pode ser por língua de sinais, pode ser por leitura labial, mas algum tipo de sensibilização linguística. Certo? Então, só para a gente terminar, consegui ir no tempo, 3 minutinhos. E os mnemonistas, né? Que é as pessoas que a gente falou ontem, aquelas pessoas com capacidade de memória extraordinária, né? Que passam vários elementos da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Então, o caso S, que foi um caso acompanhado pelo Luria, que foi um super expoente, né, da linguagem, ele deu listas de palavras para as pessoas, e aí ele viu que tinha um participante, especificamente, que era o S, que ele conseguia lembrar das listas que tinham
tinham dado para ele depois de 15 anos que ele tinha visto aquela lista. Só uma vez, não era necessário ficar repetindo, não é o hino do coleginho de vocês lá da pré-escola que vocês cantavam todo dia, né? E o que ele fazia? Ele se apoiava em imagens, né? Mas não era algo intencional. Ele automaticamente transformava aquilo numa imagem. Mas ele tinha algumas dificuldades para escutar pessoas e entender conceitos, que é o que às vezes vocês veem as pessoas dizendo que os autistas têm uma super capacidade de memória. Isso não é verdade assim por si só, tá? Não é só porque a pessoa é autista, mas algumas pessoas que estão dentro do espectro autista, elas não se utilizam muito da alça fonológica, elas têm muita dificuldade, e elas se utilizam da alça visoespacial, então elas têm muita facilidade de conseguir lembrar de coisas visuais. E aí tem um outro caso, que é o caso do SF, né, que ele codificava em tempos de corrida, então ele conseguia lembrar até 80 algarismos depois do treinamento, né, e obviamente a gente consegue treinar, né, a nossa memória, que nem a gente viu ontem, e a gente processa mais facilmente informações que a gente é mais familiarizado, que nos geram emoção ou que a gente fica repetindo extensivamente. E aí tem uma TED aqui para quem quiser ver, do Joshua Forfeits, da memória, e eu deixei uma outra para vocês também ali no Moodle, que é super interessante. Consegui dar conta um pouco, conseguiram absorver um pouco, pelo menos, o que a professora Adriane falou antes sobre memória de trabalho. Eu vou retomar com vocês, tá? Não se preocupem, assim. Eu sei que a memória de trabalho, ela introduz informações novas e de uma forma um pouco diferente, né? Todo o conteúdo que a gente viu até agora, ele é muito sequencial e muito lógico, e de repente a memória de trabalho, ela nos traz alça fonológica, buffer episódico, ela nos traz palavras assim que não são tão familiarizadas, né, quanto a atenção dividida, que a gente de alguma forma já teve contato. Então não precisam se preocupar nem ficar nervosos, tá? Porque eu vou retomar com vocês a questão da memória de trabalho, e é a primeira vez que vocês estão vendo isso, mas vocês vão ver de novo em neuropsicologia, né? Vocês vão ver em alguns momentos de reabilitação neuropsicológica, então vocês vão se encontrar com isso de novo, né? E agora, hoje em dia, quando vocês tiverem, assim, que trazer alguma coisa para a cabeça de vocês, vocês já lembram que vocês estão trazendo para a memória de trabalho, né? E que vocês estão processando informações verbais e visoespaciais. Isso vai fazer com que esse conteúdo fique mais tempo na memória de trabalho de vocês e seja mais facilmente passado para de longo prazo depois. Certo? Um monte de informação em 45 minutos. Espero que vocês lembrem pelo menos das iniciais e das finais, que é a parte que vocês não precisam ficar nervosos, porque eu vou retomar. Tá certo? Eu abri um fórum ali, se vocês tiverem alguma dúvida no meio do caminho. Eu não sei se vocês também conseguem, mas eu consigo mandar para vocês áudio ali pelo Moodle, então acho que vocês conseguem também mandar perguntas em áudio, não precisa ser só perguntas escritas, né? Tem uma câmerazinha e um microfonezinho ali que fica disponível para vocês. Então, se vocês tiverem também, não consigo escrever essa pergunta porque, sei lá, é uma pergunta muito complexa, não consegui me expressar direito escrita, vocês podem gravar ou podem mandar um áudio, que daí eu posso responder também para vocês por ali. E aí, na aula de quinta que vem, eu vou deixar gravada para vocês, e aí na outra quarta a gente vai retomar tanto o que a gente viu hoje, quanto o que a gente for ver na próxima quinta. Tá certo? Bom feriado na quarta que vem. Fiquem bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tá bom.